Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário que você está assistindo esse vídeo, tá bom? Aqui é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, eu creio que você já conhece muito bem. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Isso faz bem para o canal. Já temos mais de 5.000 inscritos, mas queremos chegar a um número bem maior do que isso, tá bom? Então, hoje eu vou trazer uma mensagem de esperança para você. Eu acredito que você, vivendo nesse mundo tão conturbado que nós estamos vivendo, você precisa, assim como eu preciso, de uma mensagem de esperança. E a mensagem de esperança é que Jesus Cristo breve vem. Então, vamos iniciar a nossa mensagem aqui. Eu vou mudar aqui a tela, né? Para poder ficar mais fácil de nós, de eu possa colocar aqui para você os dados, né? Diminuir aí a minha imagem e agora vou colocar aí na tela os dados que são necessários para você entender essa mensagem de esperança. Então, eu coloquei aí estudos bíblicos, mensagem de esperança. E essa mensagem é relativa à vinda de Cristo. A vinda de Cristo traz esperança para o verdadeiro cristão. Então vamos aqui em frente, né? Trabalhando com essa área. Eu coloquei ainda aqui para você diversos sinais da volta de Cristo. Nós estamos vivendo num tempo em que podemos catalogar diversos sinais da vinda de Cristo. Então já temos muitos sinais aí da vinda do Senhor Jesus Cristo e o próprio Jesus Cristo mostrou isso para os discípulos, que haveria um tempo em que os sinais da vida deles se multiplicariam. E ele não disse o dia nem a hora que vem, nós não sabemos, mas ele disse que isso era motivo de alegria, que nós levantássemos as nossas cabeças, porque quando esses sinais estivessem acontecendo, a nossa redenção estaria próxima. Então, eu coloquei aí escrito para você: estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus 24:3. O mestre então enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim, certo? Então, dos anos 70 depois de Cristo, você sabe que houve uma grande tribulação, né, que foi quando o general Tito entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, o templo, inclusive, matou milhares de judeus. Então, aí foi apenas um sinal, né, que estava começando esse fim predito por Jesus e a sua vinda realmente aconteceria. Então vamos em frente. Eu cataloguei alguns sinais aqui e coloquei aí para você. Acredito que você vai ler direitinho e vai ver, né? Cada sinal. Eu coloquei os sinais que são no mundo social, né? O mundo em que nós vivemos, na sociedade, e os sinais no mundo natural. Então, citei aí 2 Timóteo 3, 1 a 4 e Mateus 24, 6 a 7 e também 10 para o mundo social. Aí você vê esses acontecimentos, você mesmo vai ler, eu não vou citar cada acontecimento para não tomar muito tempo. E para o mundo natural, eu coloquei Mateus 24, 7 até o 29, porque aí tem uma grande quantidade de sinais. Você assiste o vídeo lendo a Bíblia, é melhor. Por isso eu não vou explicar cada texto, tá bom? Então vamos em frente. Em Mateus 24, 6 a 7, um dos primeiros sinais que está aí catalogado é que seriam visíveis todos os seres humanos antes da volta de Cristo. Então, que sinais seriam esses? Catástrofes,
terremotos, fome, guerra e tantas coisas, né? Então, Mateus 24 está cheio desses sinais. Aí vemos aqui agora, quando o Senhor Jesus diz: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, nação contra nação, e haverá fomes em vários lugares. Aí ele diz: no fim dos tempos, a sociedade seria caracterizada por traição, ódio e muitos outros males. Isso está tudo bem registrado em Mateus 24 e 10, em 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 4. Tenha sempre sua Bíblia de lado para você conferir esses sinais. Na verdade, os sinais da volta de Cristo já estão muito visíveis, já ocorreram muitas coisas, e aqui neste vídeo você vai ver alguns deles com muito mais propriedade, tá bom? Isso você precisa ter sua Bíblia por perto. Aí aqui eu coloquei que grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus. Está lá em Mateus 24 e 29, certo? Que sinais seriam esses? Ele diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, em seguida houve uma grande tribulação já. Nós não estamos na grande tribulação do fim dos tempos, mas houve a grande tribulação para os judeus, que foi o ano 70 depois de Cristo, e ele, na sequência, diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Mateus 24 e 29. Observe uma conexão, né, nessas coisas. Houve a grande tribulação para os judeus, Jesus estava falando para os judeus, que foi o ano 70 depois de Cristo, quando houve a grande guerra romana contra Jerusalém. O general Tito entrou com seus exércitos, matou milhares de judeus e acabou, arrasou com a cidade, destruiu o templo, algo terrível para os judeus. Mas, olha o que Jesus diz, olha a conexão que ele faz. Logo após a tribulação daqueles dias, logo em seguida a tribulação daqueles dias, então, em seguida. E a partir daí começaram-se os sinais que eu vou mostrar aqui para você, que são muitos os sinais, e nós não temos o dia nem a hora que ele vem, mas com certeza ele virá, e os sinais estão aí e muito bem registrados na Bíblia e conferidos, né, na história da humanidade. Vamos em frente. Do que Jesus estava falando? Ele falou isso em Mateus 24 e 7 e em Lucas 21, 25. Ou seja, esses evangelistas registraram as palavras de Jesus. Ele está falando que o sol ia escurecer e a lua também, né? E as estrelas cairão do céu. Há um registro muito importante, né, na história da humanidade, que muitos exegetas atribuem que Jesus estava falando sobre esse registro aí. Eu vou trazer apenas a história para você aqui, talvez você não, por não conhecer bem a história, por não pesquisar, não sabia disso, mas em 19 de maio de 1780 houve um dia escuro, totalmente escuro, que ocorreu na Nova Inglaterra e em partes do leste do Canadá. Este dia foi marcado por uma escuridão intensa, tão intensa como se fosse noite, apesar de estar em pleno dia. E em 13 de novembro de 1833, houve uma das maiores e mais intensas chuvas de meteoros sobre a Terra. Então, há exegetas que eles dizem, olha, isso já aconteceu. O grande dia de escuridão e as estrelas caindo do céu, isso já ocorreu. E eles colocam esses eventos como sendo aquilo que Jesus previu, tá bom? Então vamos em frente aqui, porque nós temos que continuar trazendo os sinais da volta de Cristo. Isso não é motivo para nós entristecermos, mas pelo contrário, motivo para nos alegrar.
ainda são sinais da volta de Cristo no mundo religioso, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. O engano será baseado em sinais e prodígios. A iniquidade será multiplicada. Tudo isso está registrado em Mateus 24:4, 5 e 5 e 11 e também em 1 João 3:4. Tem outros textos, mas é claro, eu não posso trazer a Bíblia toda para você aqui num só vídeo, tá bom? Então, quem não sabe, nós vimos através da televisão algumas pessoas se apresentando aí como se fosse a reencarnação do Cristo. Então, tudo isso já tem se cumprido, certo? Tudo isso já tem se cumprido. Vamos em frente. Aí nós temos ainda no mundo religioso é, uma certa deturpação da verdadeira fé cristã, aonde há milagres de mentirinha, é muita coisa acontecendo nesse mundo religioso e veja só, e a gente percebe que é sinal da volta de Cristo e tudo isso foi previsto por Cristo. Eu coloquei textos aí da Bíblia para você, então simplesmente você confira, tá bom? Vamos em frente. Agora vamos aqui para 2 Pedro 2:1. Ele diz, assim como no meio do povo, a questão dos falsos profetas e os falsos cristos, né? Surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Eu não sei quando essa repentina destruição vai chegar, mas o, o problema no mundo religioso está muito patente e, claro, nós sabemos que esse problema vai culminar com uma grande destruição, tá bom? Então você aí que fica às vezes se fazendo de muito espiritual e trazendo milagres de mentirinha, cuidado, porque pode vir sobre você e sobre todos nós, é claro, repentina destruição. Vamos em frente? Quase concluindo, né? Eu trago ainda 2 Pedro para você, capítulo 2, versos 2 a 3. Diz assim: muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Isso é Pedro fazendo essas previsões. Então não fique aí admirado porque aparecem aqueles falsos milagres, porque aparecem aí na televisão homens gananciosos por dinheiro. E Pedro disse que surgiria no meio dos próprios cristãos, certo? No meio dos próprios cristãos surgiriam essas pessoas. Então, os sinais estão aí. Com certeza a vinda de Jesus está próxima e eu já estou aqui me alegrando muito, porque eu tenho que dizer todos os dias: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E para concluir, os dois sinais mais importantes mencionados por Cristo foram em Mateus 24:14 e Apocalipse 14:6, e isso já está acontecendo agora, e o evangelho está sendo pregado em todo o mundo, certo? O evangelho de Cristo está sendo pregado, pregado mesmo. Eu estou aqui pregando o evangelho. E você está aí na sua casa, talvez assistindo o vídeo que eu gravei. Ou seja, o evangelho está sendo pregado através da internet, através das televisões, através dos rádios, nas praças públicas. É claro que tem alguns países que ainda proíbem, mas aonde existe pelo menos um sinal de TV e de internet, há quem possa ouvir o evangelho. Então, o evangelho está sendo pregado conforme foi previsto por Jesus em Mateus 24:14 e no Apocalipse de João, capítulo 14, verso 6. Amém?
Então, por hoje é só. Eu acredito que você, com essa mensagem, vai ter mais esperança, vai ficar mais feliz. E eu quero agradecer a você por ter estado até aqui. Se gostou do vídeo, ó, coloca lá o seu gostei. E se não é inscrito no canal, inscreva-se, porque queremos chegar a muitos mil inscritos. Nós temos 5.000 e pouco, mas queremos crescer muito mais. Deus abençoe. Até a próxima.